Corvos estão voando no céu. Um à frente e dois atrás. Um atrás e dois à frente. Um entre dois e três em uma fileira. Você consegue descobrir o número exato de corvos? Três. Eles estão se movendo um após o outro. O barista precisa encher 2 sacas com café de outra saca de tamanho semelhante. Você consegue descobrir como fazer isso? Fácil. Coloque as sacolas vazias umas dentro das outras e, em seguida, enche-as com café. 2 mães e 2 filhas entram em uma cafeteria e pedem 3 cappuccinos. Cada uma recebe um. Como isso é possível? Elas são uma avó, uma filha e uma neta. Você consegue escrever um número que consiste em 11 milhares, 11 centenas e 11 dígitos? Muitas pessoas acham que será 111.111, mas na verdade é 12.111. O computador de Rachel está quebrado, mas ela precisa fazer um trabalho urgente. Então ela decide usar o laptop do marido. Mas infelizmente ele mudou a senha. Por sorte, Rachel encontra um bilhete com uma pista por perto. Ela digita o código, mas não funciona. Você pode ajudá-la a decifrar a senha? Para resolver esse quebra-cabeça, Rachel precisa trocar cada letra pela letra anterior do alfabeto. S implica R, D implica A, D deve ser substituído por C e assim por diante. E a senha final é Rachel. Que fofo. Peter, Jenny e Timothy estão presos em 3 gaiolas separadas. A cela de Peter contém um explosivo. A gaiola de Jenny está cheia de gás tóxico. E a cela de Timothy está coberta de gelo. Você consegue adivinhar quem tem mais chances de sobreviver? Timothy. É apenas gelo, portanto logo estará derretendo. Timothy não terá tempo de congelar. Gerald tem 100 anos e alguns meses de idade, mas ele só teve 25 aniversários em toda a sua vida. Como isso é possível? Esse homem nasceu em 29 de fevereiro, portanto seu aniversário ocorre apenas uma vez a cada 4 anos. A polícia descobre que vários criminosos vão deixar a cidade de trem nesta manhã. Os seguranças da estação ferroviária detiveram 4 pessoas suspeitas e examinaram suas bagagens. Você pode ajudá-los a descobrir quem é inocente? Esse cara carrega pasta de dente sem escova de dente. Uma pessoa supostamente cega carrega uma lanterna. E por que um homem careca precisaria de um frasco de shampoo? Ao que parece, apenas o cara da esquerda não é um criminoso. Os pássaros sentavam-se um em cada árvore. Um não tinha lugar. Mas quando eles se sentaram 2 em cada uma árvore ficou livre. Você consegue descobrir o número de pássaros e árvores? Quatro pássaros e 3 árvores. Um fazendeiro tem 350 laranjas. O desafio é dividi-las em 3 pilhas, de modo que uma pilha seja 4 vezes menor que a maior. E outra pilha, 2 vezes menor que a maior. Quantas maçãs haveria em cada pilha? Zero. O fazendeiro tem 350 laranjas, não maçãs. David convida seus amigos para passar um fim de semana em sua casa. Eles vão e se divertem muito. Infelizmente, uma terrível tempestade começa um dia antes de eles partirem. Chove torrencialmente, ventos fortes quebram árvores, derrubam cabos e causam quedas de energia em todo lugar. Na manhã seguinte, o tempo melhora, mas David descobre que seu relógio de ouro sumiu. Era um presente muito caro de seu avô. David faz apenas uma pergunta a todos os seus amigos. Não consigo encontrar uma coisa que é muito importante para mim. Vocês podem me dizer o que estavam fazendo ontem? Mônica diz: passei a maior parte do dia no meu quarto estudando. Mike diz: eu estava tocando minha guitarra elétrica na garagem. E Mia diz: eu nem sei como é o seu relógio.
Depois de ouvir as respostas, David sabe com certeza quem está mentindo. Você consegue descobrir? Houve uma queda de energia. Isso significa que Mike não conseguiu tocar guitarra elétrica. Além disso, David não disse nada sobre o relógio. Então, como a Mia sabia disso? Portanto, Mike e Mia roubaram o relógio. Você consegue criar um quadrado movendo apenas um palito de fósforo? Você precisa pensar fora da caixa para decifrar esse quebra-cabeça. Aqui está a solução. Este quadrado é pequeno, mas ainda assim corresponde à tarefa. Rob administra um restaurante. Ele tem 4 barris de excelente kombucha e está guardando tudo para a próxima festa de aniversário, que começará em 24 horas. Rob entra na sala de armazenamento e vê um bilhete perto dos barris. Ele diz: eu coloquei um feitiço em um dos barris. Qualquer pessoa que beber kombucha dele se transformará em uma sereia em 10 horas. Boa sorte. Felizmente, Rob tem uma amiga, Shelley, que está sonhando em ser uma sereia. Rob decide testar o kombucha nela antes do início da festa. Você consegue descobrir uma maneira de verificar 4 barris em 24 horas? Rob deve dar a Shelley o kombucha do primeiro barril imediatamente. Depois, o kombucha do segundo barril 1 hora mais tarde. E a terceira bebida 2 horas mais tarde. Se a Shelley se transformar em uma sereia em 10 horas, isso significa que o primeiro barril está sob o feitiço. Se ela mudar em 11 horas, a culpa é do segundo barril. E se ela se tornar uma sereia em 12 horas, a culpa é do terceiro barril. Mas se Shelley permanecer a mesma, o quarto barril está encantado. O gerente de uma loja de computadores liga para a polícia e grita: ajudem-me! Minha loja foi roubada! Os policiais chegam imediatamente ao local, mas não conseguem ver ninguém. De repente, eles ouvem alguém batendo na porta no canto da loja. Eles a abrem e vem uma senhora ansiosa. É a gerente. Alguém me trancou do depósito. Deve ser um dos assistentes da loja. Os policiais pedem à senhora que chame seus funcionários para o interrogatório. A gerente diz: só um segundo, não consigo encontrar meu telefone. Ah, ele está aqui. Ela nem sequer começou a ligar antes de os policiais aprenderem. Por quê? Ela estava trancada no quarto e o telefone estava em cima de um balcão. Como ela poderia chamar a polícia? Onde a sexta-feira realmente vem antes da quinta-feira? Reserve um tempo para pensar sobre isso. No dicionário, a sexta-feira sempre vem antes da quinta-feira. Nina sai de casa às escondidas tarde da noite para encontrar seu namorado secreto. Ela acha que é muito cuidadosa e silenciosa. Mas todos os colegas de quarto de Nina sabem de seu plano. Além disso, sabem que Nina voltará à meia-noite. Elas decidem fazer uma aposta. Aquele que notasse Nina primeiro, quando ela começasse a escalar a cerca, seria o vencedor. Essa pessoa ficaria livre das tarefas por 1 mês. Para não cair no sono, Bella liga sua série favorita. Nora vai até a cozinha preparar lanches para todos. Wendy se senta na sala de estar com um livro. E, finalmente, Kelly vai para o seu quarto e começa a meditar. Quem será o primeiro a ver Nina quando chegar a hora? Kelly. Seus olhos estarão acostumados com a escuridão e ela enxergará melhor do que os outros. Lily é uma confeiteira descolada. Ela está trabalhando duro na cozinha a noite toda para criar um bolo de casamento especial. Finalmente, ele está pronto. Lily o coloca na geladeira e sai para fazer uma pausa. 15 minutos depois, ela retorna e quase desmaia. Algum monstro arruinou sua obra-prima. Lily questiona 3 suspeitos. Diana, a barista, diz: abri a geladeira há 1 hora para pegar uma nova caixa de leite de soja. Seu bolo estava ótimo. Paul, o gerente da padaria, diz: eu não toquei no bolo. Estava falando ao telefone com nossos clientes. E o Will, zelador, diz: entrei na cozinha há 5 minutos e notei um pouco de chocolate no chão perto da geladeira. Abri a geladeira e vi o bolo quebrado, mas não fui eu. Quem está mentindo? Diana. 1 hora atrás, o bolo ainda não estava pronto, então ela não conseguiu vê-lo na geladeira. Mary estaciona seu carro perto de sua loja favorita. Você consegue ver algo estranho aqui?
Deu uma olhada no reflexo na janela. A cor do carro dela não corresponde à realidade. Uma pequena cidade realiza um festival de inverno com um concurso de esculturas de gelo. As 3 melhores esculturas chegaram à final. A festa vai bem e todos se divertem. Oh não! Alguém salpicou as esculturas com sal. Elas estão perdendo a forma e se desfazendo. O xerife local interroga 3 suspeitos. Brian diz: eu não fiz isso! Estava muito ocupado construindo um boneco de neve. Gemma diz: eu estava longe das esculturas, tirando selfies com minha avó perto da área de jantar. Veja você mesmo se não acredita em mim. E Dan diz: acredito que tenha sido Brian. A escultura vencedora foi criada por sua ex-namorada. Eles não se dão bem. Depois de ouvir o que eles tinham a dizer, o xerife sabe com certeza quem é o culpado. E quanto a você? Dê uma olhada nas selfies da Gemma com a vovó. Na primeira foto há um saleiro grande sobre a mesa. E na segunda selfie, o mesmo saleiro está ausente. Ele está escondido no bolso do paletó da Gemma. Ela pegou o sal escondido e estragou as esculturas. Amy está visitando uma cidade desconhecida. Ela vê 4 criaturas mágicas nessa área e fica apavorada. Você também consegue vê-las? Dê uma olhada nesta árvore. É um goblin da madeira. Há um lagarto transparente rastejando pelo arranha-céu. Além disso, há um duende escondido nos arbustos de flores. E há uma fada dirigindo este táxi. Diana volta para a casa do trabalho e descobre que alguém quebrou seu bule de chá antigo na cozinha. Ela fica furiosa e interroga 3 suspeitos. A empregada doméstica diz: fiquei limpando o segundo andar o dia todo. Nem sequer entrei na cozinha hoje. O jardineiro diz: eu estava colhendo lírios no jardim pela manhã. Só entrei na cozinha uma vez para colocar flores frescas no vaso. O bule de chá estava bom. E o cozinheiro diz: eu estava preparando o jantar na cozinha. Depois fui ao banheiro para tirar o uniforme. Quando voltei para a cozinha, o bule já estava quebrado. Quem está mentindo? O jardineiro. Dê uma olhada nas flores no vaso. Elas não parecem nada frescas. Bob costumava ser fazendeiro em outro país. Ele criava galinhas. As coisas estavam indo bem e ele ganhava um bom dinheiro. Mas então ele comprou uma fazenda maior em outro país e se mudou para lá. Logo, Bob ficou sabendo que as enchentes são muito frequentes nessa área. Mas ele não desistiu e decidiu criar patos em vez de galinhas. Por quê? Os patos sabem nadar, portanto as enchentes não são tão perigosas para eles. Aqui estão 3 fósforos. Você consegue fazer um 6 com eles sem quebrá-los em pedaços? Quem disse que o número precisa ser o padrão 6? Os fósforos formam um número romano 3 perfeito. Portanto, tudo o que você precisa fazer é aproximar os fundos dos 2 primeiros fósforos um do outro e você terá um número romano 6. Você tem 2 ampulhetas de areia, uma de 7 minutos e outra de 11 minutos. Usando apenas essas 2 ampulhetas de areia, como você pode medir 15 minutos? Etapa 1. Inicie as 2 ampulhetas no mesmo momento. Etapa 2. Aguarde até que a ampulheta de 7 minutos se esgote. 7 minutos se passaram. Vamos passar para a etapa 3. Reinicie a ampulheta de 7 minutos. Nesse momento, a ampulheta de 11 minutos terá 4 minutos restantes para atingir o tempo limite. Assim que o vidro de 11 minutos atingir o tempo limite, inverta a ampulheta de 7 minutos. Nesse momento, já se passaram 11 minutos. Após inverter a ampulheta de 7 minutos, ela terá agora 4 minutos restantes para o tempo limite. Depois que esses 4 minutos se esgotarem, o tempo total será de 15 minutos. Posso fazer buracos, mas não preciso de pá para isso. Eu armazeno prata e ouro nesses buracos. Posso construir pontes e posso fazer coroas de ouro. Todo mundo precisa de mim pelo menos uma vez na vida, mas a maioria das pessoas tem medo de mim. Quem sou eu? Eu sou um dentista. O mistério do crescimento. Quando Miguel tinha 15 anos, ele martelou um prego em uma cerejeira no jardim da sua avó. Ele queria marcar sua altura.
10 anos depois, ele voltou para ver se o prego estava mais alto. Se a árvore crescesse 2,5 centímetros por ano, quanto mais alto o prego estaria? A posição do prego não mudaria, as árvores crescem no topo. O enigma da laranja. A Jane foi trancada dentro de uma sala com outras 15 pessoas. Cada uma podia ver a sala inteira e todos os que estavam dentro. Para fazer isso, ninguém precisava mexer a cabeça ou o corpo, nem mesmo se mover de maneira alguma. Para sair da sala, a Jane teve que colocar uma laranja de forma que todos, exceto uma pessoa, pudessem vê-la. A garota conseguiu, mas como? Ela colocou a laranja sobre a cabeça de uma pessoa. Qual é mais caro? O Enzo foi ao supermercado e levou 2 laranjas e uma melancia, que custaram um total de $6. A Ellen foi ao mesmo supermercado. Ela optou por um limão, uma laranja e uma melancia. A garota pagou $8. Laranjas, limões e melancias têm preços diferentes por unidade. Qual é mais caro, uma laranja ou um limão? O Enzo tinha 2 laranjas e uma melancia, o que lhe custou $6. Esses 2 tipos de frutas têm preços diferentes, portanto a equação não pode ser 2 mais 2 mais 2. A única outra combinação é 1 mais 4. Então, uma melancia custa $4. A Ellen pagou $4 pela melancia e $1 pela laranja. Isso significa que o limão custou $3, o que o torna mais caro do que a laranja. A esposa preocupada. O Jair sofreu um acidente de carro e perdeu a memória. Quando ele voltou a si no seu quarto do hospital, viu 3 mulheres jovens perto da sua cama. Mas o homem não conseguia se lembrar de quem elas eram. Cada uma delas alegou ser sua esposa. O médico disse a elas que o Jair teria que ficar no hospital por pelo menos mais uma semana. Querido, o que eu devo fazer se você nunca se lembrar de mim? A mulher da esquerda soluçava amargamente. Querido, estou tão preocupada. Vamos pra casa. Eu não gosto disso aqui. Vou cuidar melhor de você em casa, exclamou a do meio. A garota da direita estava furiosa. Elas estão tentando roubar você de mim. Vamos sair deste lugar agora mesmo. Qual delas é a esposa do homem? É a da esquerda. Ela é a única que está verdadeiramente preocupada. As outras 2 querem tirar o Jair do hospital, mas ele está ferido e precisa de cuidados médicos. A herança. O tio do Jaime, o Arnaldo, era um homem rico que adorava pregar peças em seus parentes. É por isso que, quando ele faleceu, ninguém conseguiu encontrar seu testamento. Mas um dia, alguns anos depois, o Jaime estava olhando alguns papéis antigos. De repente, sua respiração ficou presa na garganta. O documento que estava segurando era o testamento do seu tio. Dizia: escondi todo o meu dinheiro e outros objetos de valor às 3 da tarde em ponto sob minha cerejeira favorita, bem onde termina a sombra dela. Aquele que desenterrar o tesouro será meu herdeiro. O Jaime estava muito feliz, pois ficaria rico. Ele dirigiu até a elegante casa de campo do seu tio e encontrou a cerejeira. Então, esperou até às 3 da tarde e começou a cavar. Ele tentou arduamente, mas seus esforços foram em vão. Confuso e chateado, ele teve que voltar para casa. Por que ele não encontrou nada? Já se passaram vários anos desde que os objetos de valor foram escondidos. A árvore ficou mais alta, e sua sombra também. Quem é pobre? Essas 2 garotas estão se maquiando e se arrumando para sair e se divertir. Elas estão usando praticamente as mesmas coisas: batons, cosméticos, roupas. Seus telefones também são semelhantes, mas uma delas é pobre. Qual delas? Dê uma olhada com mais atenção à garota da esquerda. Seu telefone a denuncia, é uma cópia óbvia.
Mas, novamente, ela economizou dinheiro. Ela não será pobre por muito tempo. Quem será? O Marcos e a Lisa namoravam há 2 anos. Um dia ele foi até a casa da namorada para pedir a mão dela. Mas quando chegou lá, encontrou a Lisa com outro homem. O Marcos ficou furioso. O outro cara ficou com medo e saiu correndo da casa. A Lisa ficou gritando que aquele era seu irmão, mas o Marcos havia entendido tudo. Infelizmente, ele não tinha visto o rosto do cara claramente. Quando ele correu para fora, viu 3 homens. Qual deles é o amante da Lisa? É o cara da esquerda, está congelando lá fora e os outros 2 estão com as bochechas e nariz vermelhos. E o rosto do terceiro cara está pálido porque ele acabou de sair da casa quentinha. Uma escolha estranha. Todos os dias, o Márcio vai de bicicleta até a estação ferroviária para ir até a faculdade. Existem 2 paradas perto da casa dele. Uma fica a 2 km de distância da sua casa e a outra a 3 km de distância na direção oposta. De manhã, ele sempre pega o trem na primeira parada e à tarde ele desce na segunda. Por quê? A casa do Márcio e as estações ficam na colina, e isso permite que ele desça o morro de bicicleta sem nenhum esforço. Um problema financeiro. Um criminoso famoso pegou o rico empresário Brian e o trancou em um quarto. Eu não vou lhe deixar sair até que você dobre o dinheiro que vou deixar para você. E o criminoso colocou $5.000 na mesa. Quando voltou, o Brian já havia dobrado o dinheiro. Ele não tinha saído da sala, nem se comunicado com ninguém. Então, como ele fez isso? Ele colocou o dinheiro na frente do espelho. Uma percepção. 3 amigos adormeceram debaixo de uma árvore no campo. Enquanto estavam descansando, um menino pintou um bigode no rosto de cada um. Assim que os homens acordaram, todos começaram a rir. Mas então, de repente, eles pararam. Por quê? No início, eles viram o bigode no rosto dos amigos e acharam engraçado. Mas então eles perceberam que seus amigos estavam rindo também. Isso significava que todos agora tinham um bigode no rosto. O avô rico. O Arthur e seu avô eram muito próximos. Eles passavam muito tempo juntos e adoravam decifrar enigmas de detetive. Infelizmente, o idoso faleceu inesperadamente. Seu advogado informou aos parentes que o avô havia escondido todo o seu dinheiro e ele era um homem rico. Quem encontrasse receberia toda a herança. O Arthur percebeu que o avô queria que ele pegasse tudo. Ele correu para o escritório do idoso e logo entendeu onde procurar o dinheiro. Você consegue descobrir? Há uma cruz desenhada na imagem com uma fonte. Aquela é a fonte do jardim deles. O Arthur precisa procurar o dinheiro lá. Preso em um poço. O Jaime era um detetive famoso que conseguia desvendar os mistérios mais complicados. Uma vez, ele estava investigando um caso e encontrou algumas evidências cruciais. Na manhã seguinte, se acordou em um antigo e profundo poço, que felizmente não estava cheio de água. Por outro lado, não havia como o detetive sair para a superfície. De repente, o Jaime viu o rosto do seu principal suspeito no topo do poço. "Você não viverá o suficiente para me dedurar", gritou o homem. E então, o detetive sentiu terra caindo sobre a sua cabeça. O cara ia enterrá-lo vivo. Mas em uma hora, o Jaime já estava fora do poço e fugindo. Como ele conseguiu sair? O detetive começou a sacudir e pisar em cima da terra que estava caindo do poço. Assim, ele foi ficando cada vez mais perto da superfície, até que conseguiu pular e fugir.
Documentos roubados. No início da manhã, o Alex recebeu um telefonema do seu amigo, proprietário de uma grande empresa. O homem estava em perigo, pois um contrato muito importante havia desaparecido do seu escritório. Ele estava na escrivaninha na noite anterior e não foi encontrado em nenhum lugar pela manhã. O Alex foi imediatamente ao escritório do amigo para questionar os funcionários. Logo, ele teve 3 suspeitos. O Beto disse que tinha passado a noite anterior no cinema. O Matheus levou a namorada para jantar e a Jéssica foi convidada para uma festa. O Alex não demorou muito para saber quem estava mentindo. Era o Beto, pois seu ingresso não estava rasgado e então ele não foi ao cinema de verdade. Verdadeiro ou falso? O Paulo decidiu visitar sua tia idosa que não via há vários meses, mas quando chegou na casa dela, viu 2 homens vestindo uniformes de construção. Eles estavam retirando alguns móveis. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou Paulo. "A senhora Santos nos contratou para ajudá-la a se livrar dos móveis velhos. Somos da empresa de transporte Leva Tudo", respondeu um dos homens. Ele parecia honesto, mas o Paulo era um cara inteligente e sentiu que havia algo errado com toda a situação. De repente, ele percebeu que os homens eram ladrões. Como ele entendeu isso? Não havia nenhuma van da empresa perto da casa da tia dele, apenas um carro escuro com os vidros pintados. Além disso, por que os homens usavam uniformes de construção se eram transportadores? A Mila queria muito ir à festa de sua colega de escola, mas seu pai não a deixou ir. A garota pensou por um tempo e se lembrou que seus avós tinham acabado de se mudar para uma casa de campo térrea. Então ela perguntou ao pai se ele a deixava visitá-los no fim de semana, e o homem concordou. Mas a Mila foi para a festa. Quando voltou para casa no domingo, seu pai perguntou se ela tinha se divertido. A Mila disse que havia ajudado a cuidar do jardim e que tinha passado o resto do sábado no quarto, lá em cima. O pai percebeu na hora que a filha estava mentindo. Como? A Mila diz que estava lá em cima, mas a casa dos avós é térrea. Mentindo, hein, mocinha? Que coisa feia! 11 mais 3 é igual a 2. 10 mais 5 é igual a 3. Como isso é possível? Isso faz sentido quando falamos sobre as horas. 11 horas com mais 3 é igual a 2 horas. 10 horas mais 5 e são 3 horas. Um rei quer descobrir qual de seus filhos é o mais inteligente. Então ele pega 3 arcas e coloca sua coroa dentro de uma delas. E deixa um bilhete sobre cada uma, mas só um deles é verdadeiro. 1. A coroa está dentro desta arca. 2. A coroa não está dentro desta arca. 3. A coroa não está na arca número 1. Cada príncipe só pode abrir uma arca. O filho que descobrir onde está a coroa será o próximo na linha de sucessão do trono. Mas e você? Consegue resolver esse enigma? Se o primeiro bilhete for verdadeiro, os outros 2 serão falsos. Mas não é, porque se fosse assim, o segundo bilhete seria verdadeiro. Então este raciocínio está errado. Se o segundo bilhete for verdadeiro, a coroa não está na primeira arca, e nem na segunda também. Então só pode estar no terceiro. Mas isso torna o terceiro bilhete correto, embora não devesse estar. Se o terceiro bilhete for verdadeiro, o primeiro está errado, e a coroa não está na primeira arca. O segundo bilhete também estaria errado. Então agora não há contradições. A coroa está na segunda arca. Aqui está uma sequência de letras. Qual você deve acrescentar a ela? A letra que falta é a F. Se colocá-la no fim da sequência, ela formará a letra E. Jonas e Chris eram melhores amigos no ensino fundamental. Infelizmente, quando eles tinham 10 anos de idade, o Jonas e seus pais se mudaram para outro estado e os amigos perderam contato. 15 anos depois, Jonas e Chris se cruzaram por acaso em uma cafeteria. Era a primeira vez que se encontravam desde os tempos de escola.
Eles se reconheceram e começaram a conversar. Conversa vai, conversa vem. Jonas descobriu que Chris já tinha uma filha. Uau, disse Jonas. Ela parece com o pai? Ah, não, disse Chris. Ela é cópia idêntica da mãe. Ah, então ela deve ser muito loira, de olhos azuis. E desta vez, Jonas acertou em cheio. Como ele soube disso? Chris é uma mulher. Ela é a mãe. Então o Jonas apenas a descreveu. Você está do lado de fora de uma sala, perto de 3 interruptores. Sua missão é descobrir qual deles acende a lâmpada da sala, mas só pode entrar uma vez na sala para verificar se a luz está acesa. Como fazer para descobrir qual interruptor controla a lâmpada? Acione 2 interruptores quaisquer e espere 2 minutos. Depois, desligue um deles e entre na sala. Se a luz estiver acesa, o interruptor conectado à lâmpada é o que você deixou na posição ON. Se a sala estiver escura, toque na lâmpada. Se ela estiver quente, seu interruptor é o que acabou de desligar. Se estiver fria, o interruptor correto é aquele em que você não mexeu. A Gisele se perdeu em uma floresta. Ela passou o dia todo vagando sem encontrar a saída. Finalmente, ao anoitecer, viu uma casa mal assombrada onde vive uma bruxa. Mas a garota não tinha outro lugar para se abrigar, então entrou na casa para pedir ajuda. A bruxa disse que se a Gisele decifrasse seu enigma, ela estaria livre para sair dali de manhã. Aqui está o enigma. 17J 70M 96A 162 J 256 S 354. Qual letra está faltando? O 17º dia do ano é em janeiro. O 70º dia do ano é em março. O 96º é em abril. O de número 162 é em junho. E o de número 256 cai em setembro. Sendo assim, o dia de número 354 é em dezembro. Então a letra que falta é a D. Uma jovem arranjou um emprego como faxineira na casa de uma senhora rica. Um dia, enquanto ela arrumava a sala, viu uma coleção cara de livros. Ela fez uma pausa para folhear um deles e depois o devolveu à estante. Então continuou trabalhando até o anoitecer e não havia mais ninguém em casa. Depois de terminar o trabalho, a garota voltou para a estante e viu que o 6º livro não estava lá. Mas ela tinha certeza de que estava ali antes. Era justamente o que estava folheando. Quando a dona da casa chegou, a jovem confessou que havia perdido o livro. Mas a mulher deu risada e disse que estava tudo certo, nada estava faltando. Como assim? A coleção tinha 8 livros. O 9º era o 6º. A garota o havia colocado de cabeça para baixo. Pouco antes do Natal, a polícia recebeu a informação de que um ladrão famoso chamado Afonso tinha fugido do Chile. Ele tinha embarcado em um avião com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos. A única coisa que os detetives sabiam é que o criminoso tinha barba. No aeroporto, os policiais detiveram um grupo de pessoas. Elas estavam chegando de diversos países. Os detetives encontraram 4 homens com barba e os interrogaram. O primeiro disse que estava vindo de Londres. O segundo afirmou que havia chegado do Chile, mas seu nome era Cristiano. O terceiro homem respondeu que chegou da Suécia e o quarto também chegou de Londres. A polícia nem precisou verificar as passagens aéreas para identificar o criminoso. Como é que eles conseguiram fazer isso? Era época de Natal, mas o homem que estava supostamente vindo da Suécia estava vestido com roupas muito leves, que não condiziam com o clima de lá. Ele só podia estar chegando do Chile, onde era verão. Um acidente de carro aconteceu em um dia enevoado. Os 2 motoristas foram encaminhados para o hospital, pois haviam sofrido concussão cerebral. Curiosamente, os carros deles não tiveram um arranhão sequer. O que será que aconteceu? Os motoristas estavam em direções opostas. Havia muita neblina, então eles colocaram suas cabeças para fora do veículo. O problema é que não se viram, então acabaram batendo as cabeças.
A Samantha nasceu em 27 de janeiro. Nos primeiros 20 anos de sua vida, ela comemorou seu aniversário no inverno. Mas a partir do 21º, começou a celebrá-lo no verão. Por que será? A Samantha se mudou para o hemisfério sul, onde é verão em janeiro. Duas irmãs, a Ana e a Nicole, são garotas muito honestas. Elas sempre dizem a verdade, menos em um dia do ano. No dia de seus aniversários, sempre mentem. Hoje é 17 de setembro e você pergunta para elas quando fazem aniversário. A Ana diz que o dela foi ontem e a Nicole diz que o dela é amanhã. No dia seguinte, você faz a mesma pergunta para as duas e elas dizem exatamente a mesma coisa. Em que dia elas fazem aniversário? Elas não podem ter dois aniversários. Isso quer dizer que uma delas mentiu. E no seguinte, foi a vez da outra irmã mentir. Como a Ana disse ontem, o aniversário dela deve vir primeiro. Então o da Ana é em 17 de setembro e o da Nicole é em 18 de setembro. A Bia, o Tom, a Elisa e o João passaram o dia inteiro sozinhos em casa. A mãe deles não os deixou entrar no quarto dela. Quando ela voltou à noite, quis comer a barra de chocolate, mas a guloseima tinha sumido. Então ela desceu e perguntou para as crianças quem tinha comido aquela barra. A Bia disse que passou o dia inteiro fazendo a lição de álgebra e que não tinha comido nada até aquele momento. O Tom respondeu que estava jogando futebol na rua. A Elisa falou que nem sabia que a mãe tinha guardado um chocolate no quarto. E o João afirmou simplesmente que não tinha sido ele. A mãe dele soube na hora quem era o comilão. Como será que ela descobriu? Foi a Elisa. A mãe não tinha mencionado que doce tinha sumido, nem onde ele estava, mas a Elisa sabia que era um chocolate. O pai de quadrigêmeas idênticas, a Aurora, a Bela, a Carla e a Diana, ligou para a professora e pediu que ela deixasse a Diana sair mais cedo. A menina tinha uma consulta. A professora não sabia diferenciar as meninas. Para se divertirem um pouco, as quadrigêmeas se recusaram a dizer quem era quem, mas deram uma pista para a professora. 1. A Carla está em algum lugar no meio. 2. A Diana está à esquerda da Bela e à direita da Aurora. 3. A Aurora está ao lado da Diana. A Carla está no meio, e como a Diana está entre duas pessoas, só pode estar no meio também. Se a Carla for a segunda, a Diana será a terceira. Então a Diana estaria à esquerda da Bela, e a Bela seria a quarta. Aí a Aurora seria a primeira. Mas isso não daria certo, pois a Aurora e a Diana precisam estar uma ao lado da outra. Se trocarmos a Carla e a Diana de lugar, a Diana ficará ao lado da Aurora, mas ainda à esquerda da Bela. Então a ordem correta é Aurora, Diana, Carla e Bela. A Diana é a segunda menina.